Seja bem-vindo a mais um episódio do Pode Contar Mais Café, podcast da Trio Técnica. E hoje estamos aqui com um convidado super ilustre, vou chamar assim, né? Um convidado que tem uma trajetória incrível aí no setor empresarial e nós temos o prazer dele ser cliente, além de amigo da Trio Técnica, né? Fernando Janjope, da Porto Vale. Hoje convidamos ele aqui para poder falar um pouquinho da trajetória do Fernando ao longo da Porto Vale. Seja bem-vindo ao nosso podcast, um bate-papo descontraído com muita informação de qualidade. Esse é nosso podcast, Pode Contar Mais Café. A Porto Vale é uma corretora de consórcios que está no mercado, que tem uma representatividade a nível nacional no setor de consórcios, sendo a primeira do Brasil em volume de comercialização de cotas de consórcio. Então, Fernando, seja muito bem-vindo, esteja aqui com a gente, sinta-se à vontade aqui nesse podcast. A gente vai explorar um pouquinho, né, dessa trajetória incrível que você teve, um empresário assim que representa bem aqui. Estamos aqui em São José dos Campos, né? Então representa muito bem hoje o Vale do Paraíba. Então conta pra gente um pouquinho dessa trajetória, né? Desde lá de trás, quando começou, até os dias de hoje. A gente sabe que não é fácil, né? A vida de empresário, porque hoje a gente, assim, aquele negócio, né? Só vê onde a gente está, mas toda a trilha, né? Os obstáculos que nós tivemos, que você teve principalmente ao longo dessa história, tem esses detalhes que dá né, faz com que realmente o desafio, as conquistas sejam mais relevantes e interessantes. Né? Ah, legal. Obrigado. Obrigado, Marcos. Obrigado, Josimar. Muito feliz estar aqui com vocês. Você já fez toda a propaganda, né? Então tá ótimo. Adorei. Vambora, então. Né? Pronto, acabou. Vamos começar. Fernando, fala de onde você veio e onde você começou. Sua primeira jornada lá atrás, não precisa nem ser na parte de consórcio, que acho que antes de você ser contador, você foi alguma coisa, ser empresário, você foi alguma coisa, tinha uma ideia, um sonho. Quem era o Fernando? Quando começou? De onde ele veio? Ah, legal. Vamos lá. Obrigado, bom dia, boa tarde, boa noite. Né? Depende do horário. É isso, né? Depende do horário. Que né? o pessoal vai estar assistindo. Na verdade, eu comecei no mercado de consórcios como vendedor lá em Santo André, no ABC Paulista, em 96. Então, completou 30 anos que eu atuo com o mercado de consórcio. E profissionalmente falando, foi a minha única profissão. Eu comecei como vendedor de consórcio e tem toda uma trajetória. Mas aí eu volto um pouco naquilo que você falou, Josimar, é assim. Quando eu vejo a minha trajetória de vendas, eu falo, poxa vida, aonde que eu tive esse gatilho, né? Onde tudo começou? Esse é o ponto. E eu me lembro que quando criança, eu vendia muita rifa. Porque assim, para você ter um relógio X, Sim. Se você vendesse uma rifa, você ganhava o relógio e o ganhador da rifa ganhava outro relógio. Tá. Então, eu quando ali com 13, 14 anos, eu já era vendedor, mas vendedor de rifa. E aí eu me lembro que nós tínhamos alguns movimentos, por exemplo, tinha um timinho de futebol lá do bairro. Pô, para ter jogo de camisa, precisamos arrecadar dinheiro. O que nós fazíamos? Rifa. Nós íamos no bazar da Dona Maria, pegávamos um bicho de pelúcia e saía vendendo rifa. Arrecadava o dinheiro. E aí sim, conseguia comprar o jogo de camisa. Sim. Então, essa veia, essa linha de vendas, eu sempre tive, mas eu nunca parei para pensar sobre o assunto. Depois de alguns anos atuando em venda, eu voltei no tempo e falei, olha que interessante, né? Essa conexão. Perfeito. Mas aí, então em 96, eu tinha 19 anos de idade, eu tinha acabado de sair do tiro de guerra, e aí eu comecei a trabalhar com vendas de consórcio. E na verdade, também tem um outro cenário de que eu fazia faculdade de tecnologia da informação. Então era uma faculdade de matemática com processamento de dados lá atrás. Caramba. Então o meu foco era ser analista de banco de dados, ir para essa área de dados lá atrás, processamento de dados. E fazendo a faculdade,
você está no começo de uma trajetória, né? Então você acaba não tendo aonde trabalhar. E eu me lembro que na rua que eu morava tinha o Cláudio, eu lembro o nome das pessoas, que ele trabalhava vendendo consórcio. E ele era o único cara na minha rua que tinha carro. E eu falava para ele, me arruma um emprego aí onde você trabalha. E aí foi onde teve um processo seletivo, eu passei no processo seletivo e comecei como vendedor de consórcio. Mas é tipo assim, eu falo hoje em muitas palestras minhas, né? Muitas vezes você vai para vendas até que você encontre aquilo que você quer. Porque eu, de novo, eu queria trabalhar na área de processamento de dados. Então eu falei, enquanto não tem processamento de dados, vai vendas. Isso. Tipo assim, algo momentâneo. Exatamente, transitório. Transitório. E eu percebo que muitas pessoas fazem isso. Eu hoje vejo vendas como uma profissão extraordinária. Perfeito. Mas, de novo, 30 anos atuando dessa forma. E eu tento levar isso para as pessoas. Porque quando lá atrás eu me vi em vendas, que é um estilo de trabalho diferente, e eu tenho na minha cabeça o seguinte, eu faço amizade, porque vendas é isso, é bate-papo. Bate-papo, não importa que os tempos mudaram, porque antigamente era um estilo de venda mão na mão, olho no olho. Hoje é uma conexão via uma vídeo, via uma ligação, via até o próprio WhatsApp, mas não deixa de ser... Mas tem uma conversa. Uma conversa, uma conexão. Então eu faço amizade, eu entendo da necessidade das pessoas para que ela consiga realizar. No caso do consórcio, realizar o sonho da aquisição do imóvel, da aquisição do automóvel, que é o que nós atuamos. E quando eu me vi lá atrás, com 19 anos, eu falei, achei a profissão da minha vida. E aí eu me dediquei para aquilo. Aí eu fui estudar, e aí eu fui me tornar o melhor vendedor, para depois... ir crescendo profissionalmente e sempre de acordo com aquilo que eu fui crescendo, eu fui estudando. E aí eu fui... Mas você concluiu o curso lá de dados, de tecnologia. Acabou que eu não concluí. Não concluiu e já o gatilho das vendas ali startou e iniciou. Mas olha que interessante. Quando eu estava na faculdade, eu fui, num período já no começo, eu fui promovido a supervisor de vendas. E quando eu fui promovido supervisor de vendas, então imagina o seguinte, eu morava em Santo André, estudava em Santo André, e fui promovido por uma unidade em Interlagos. O trânsito era caótico. Então, o deslocamento, eu não conseguia chegar no horário na faculdade. Então, eu tranquei a faculdade. Falei, depois de alguns anos eu volto. Você volta. Isso foi em 96. Em 98, eu fui para Campinas, promovido em Campinas. Em 99, eu vim para São José dos Campos. Depois a gente até conta um pouco das promoções. Final de 99, eu vim para São José dos Campos. E a hora que eu vi, caducou os meus 5 anos lá. Só que mesmo assim, a PUC Campinas, acho que em 2002, 2003, não, acho que 2004, 2005, ela criou o primeiro curso EAD de tecnologia da informação. Nada a ver, eu já estava estabilizado, mas eu tinha comigo que eu precisava concluir. E aí eu fiz esse curso na PUC. Então eu concluí depois de anos, meu filho já tinha nascido. Então era um curso onde eu tinha 3 aulas semanais virtuais e sábado o dia inteiro na PUC Campinas. Então foram 2 anos, então eu acabei concluindo depois. Entendi. Interessante. Olha que engraçado, né? A pessoa começou vendendo consórcio, que é uma forma de vendendo rifa, que é uma forma de poupar e acumular capital para você comprar o que você quer. E o consórcio, em linhas gerais, é isso. Mesma você coisa. Junta as pessoas para comprar alguma coisa que você quer. No caso ali, era só um consórcio para 2. Um para ter um relógio, por exemplo, que você citou, e outro. E você falou assim, terminou dados, né? A conversa que você falou que participa é uma coleta de dados, uma coleta de informação. E você continuou com essa veia de eu preciso concluir. Essa questão de se formar e se aprimorar é uma coisa que você, então, me parece que você sempre está querendo fazer as coisas, sempre estudando, né? O vendedor hoje mudou toda a forma e como é que você entende essa mudança hoje?
Na verdade, assim, eu acho que qualquer profissão, se você não se atualiza, Não, você pra morre no trás. mercado. O mercado competitivo que a gente vive hoje em qualquer profissão, se você não se atualiza, eu acho que você fica fora do mercado. E eu sempre busquei isso. Então, eu quando vendedor, o que eu fazia? E vou dizer que a empresa que eu trabalhava não investia fortemente em treinamentos. E nem por isso eu negligenciei. Claro. Eu fui atrás. E na época não tinha internet, não tinha Não, Google, nada, chat, nada disso, né? nada. Gemini, blá, blá, blá. Nada. Esquece. Então era o quê? Livros. Então eu lembro que eu ia na biblioteca não, eu ia na livraria X e olhava lá algum livro XYZ e fazia a leitura. E ali eu fui aprimorando. Quando eu fui promovido a supervisor de vendas, eu falei, opa, pera lá, agora eu sou líder. Porque na época, e esse é um erro que eu nunca quero cometer, de pegar um bom vendedor e promover a líder. Líder, ele tem que ter qualidades para ser um líder. Então, nem sempre um bom vendedor vai ser um bom líder. E lá atrás, eu fui promovido a líder porque eu era um bom vendedor. Mas eu não era um bom líder. Eu não tinha qualificação nenhuma para isso. Tanto que eu fui promovido a supervisor de vendas e eu acho que em 4 ou 5 meses eu entreguei o cargo e voltei a ser vendedor. Depois eu arrebentei de vender novamente, me promoveram a supervisor de vendas de novo. Eu fui, entreguei o cargo e voltei a ser vendedor. E aí, só que com isso eu fui estudar o que era ser líder, como ser líder, postura de líder, porque eu era muito novo. Aí quando eu fui para Campinas em 98, fui promovido a supervisor de vendas, e aí sim eu tive um gestor, que foi o Vanderlande Linhares Duarte, que esse cara me formou. Me formou, me ajudou. Então eu estudava, mas eu tive alguém também que me direcionava. Que na verdade contribuiu, né? Porque um mentor, né? Alguém que dá um apoio ali. Além da sua procura, né? Por estudo, por informação, você teve alguém ali que já tinha uma bagagem e compartilhou com você, trazendo a experiência dele, que eu acho que isso é fundamental e fecha todo esse ciclo. Né? E aí, se nós não nos atualizarmos, esquece. Então, se eu hoje quisesse fazer uma estratégia de vendas igual ao que eu fazia lá atrás, esquece. Não existia a possibilidade de crescimento. E outra, tá muito rápido hoje, tá muito dinâmico, né? Muito. Aí você acredita que essa formação que você concluiu, você estava falando alguma coisa sobre... Hoje tem o lead. Me explica essa questão da tecnologia da informação que você estudou lá atrás, numa época na PUC, e a conexão que você faz hoje. Você estava nessa... Na verdade, assim, lá há muitos anos atrás, quando eu quis retornar para o mercado não, para os estudos de tecnologia, porque eu via que tinham algumas oportunidades ali. Não era lead, não existia Instagram, nem lembro se era a época do Orkut, para ser bem sincero. Que ano que era? Não lembro. Então tá 2005, sei lá. 2005 tinha Orkut. Tinha Orkut. Mas o que eu via como oportunidade? Na época, o que nós fazíamos? Eu fazia muita propaganda no jornal de empresas, jornal da Embraer, jornal da Johnson, jornal da GM, panfletagem, isso funcionava muito. Tinha o porta-a-porta também, né? O porta-a-porta total. Que era uma modalidade forte. Que era o que tinha, né? Que era o que tinha, era porta-a-porta. Só que aí eu vi a oportunidade em criar, hoje que são as land pages, eu criei um site para fazer captação de clientes interessados em crédito imobiliário. E aí eu fui estudar o Google para como ter as palavras-chave, olha só, para levar ele para o site. E tinha que ser regional, porque se um cliente de São Paulo ele gerasse o lead, eu não poderia atendê-lo, porque era venda, era mão na mão, olho no olho. Você estava no Vale do Paraíba. No Vale do Paraíba. Então, lá atrás, eu já comecei a me aprimorar nessa pegada de tecnologia. Então, quando as coisas foram avançando, eu já estava à frente. Como hoje. Hoje eu já estou olhando muito lá na frente do que vai vir para que a gente esteja preparado. Eu achei super interessante isso, né? Que talvez inconsciente até a época, né? Porque você começou, como você falou, a questão da rifa, depois foi evoluindo e etc. A faculdade de dados, vamos chamar assim. E hoje, né, o paralelo que eu faço, isso tem total relação, né? Se a gente olhar a operação hoje, o próprio business da Porto Vale hoje, a gente lida com dados
E a gente processa muito dados hoje. O Porto Vale processa muito dados. Que isso é fundamental para que você tenha inteligência de mercado suficiente para chegar à frente, né? A gente sabe que o mercado ele tem muitos players hoje, né? A fatia que antes era dividida por poucos players, hoje você tem muito mais. E qual que é o diferencial? O diferencial é justamente ter essa inteligência de análise de dados, que por conta da captura dos dados que a própria Porto faz, que né, investimento em leads, em outras tecnologias de obter informação desse consumidor, dessa pessoa que compra uma cota de consórcio e processar. E teoricamente, né, o dado está aqui na tua vida, né, e de uma forma talvez até indireta, mas que hoje é fundamental ter essa veia, ou essa referência de análise de dados que você teve, e até com a sua formação na PUC, né? É, olhar estratégico. Estratégico. Né? Porque total. hoje, se eu tenho dados e não uso... Não usa, não serve de faz. nada. Se eu sei que o melhor público, aqui eu tô conjecturando, se o melhor público é o de 30 a 35, eu vou fazer propaganda para 30 a 35. Exatamente. Então, mas se eu não tenho dados, talvez eu estou fazendo propaganda para o público de 20 a 25, que eu não sou tão assertivo. E Então, a gente- hoje, a análise de dados, para mim, é exatamente. fundamental em tudo. E a gente sabe Tudo. hoje que aquela empresa, aquele negócio que tem ali uma estrutura capaz de processar os dados de forma estratégica e inteligente, é aquela empresa que vai sair na frente. Então, eu acho que o caminho, na minha opinião, faz todo sentido você, né, tá com essa visão estratégica de entendimento e processamento desses dados. Né? Sim. Não, e hoje, quando a gente fala de dividir a fatia em muito mais concorrentes, players, se eu não olho para isso também e me atualizo, crio estratégias novas, você perde mercado. Você perde mercado. Vamos pegar hoje para o mercado automotivo. Se nós pensarmos lá atrás, tínhamos quatro marcas no Brasil. Quatro marcas no Brasil. Então, vieram inúmeras marcas e essas marcas, se elas não criarem movimentos, elas vão perder fatias vejo algumas gigantescas. Não é? A gente não consegue nem mencionar. Deixa eu fazer uma pergunta. Quantas tem hoje? Sim. Né? Quando você veio para cá, você veio como supervisor regional. E aí, quando ocorreu a transição para você criar o teu próprio negócio, contratar mais gente, como é que foi isso? Em que momento isso aconteceu? Ou eu estou conjecturando coisa errada? Não, errada? tá perfeito. Quando você deu essa pivotada, fala assim, estou saindo de um gestor de negócio de alguém para construir o meu próprio negócio inserido nesse negócio. Legal, não, perfeito. Olha só, eu cheguei em São José em 99 e eu era gerente regional. Então eu coordenava todas as vendas do Vale do Paraíba. Quando a gente fala coordenar todo o Vale do Paraíba, ele é um nome bonito. Mas a atitude era tudo São José dos Campos. Então eu tinha uma unidade na Vila Diana, que os meus vendedores ficavam todos alocados ali, só que eu fazia uma reunião matinal e todo mundo ia a campo, fazia o porta a porta para estar fazendo a divulgação dos produtos. E aí, quando eu vim para São José, eu fui crescendo a unidade, tinha 10 vendedores, 15 vendedores, 20 vendedores, 30 vendedores, 40 vendedores e assim vai. E quando chegou em 2003, a empresa que eu trabalhava tinha 35 filiais. Caramba. Quando eu vim para São José dos Campos, o São José dos Campos era a 35ª colocada. Ela era a pior unidade da empresa. De todas as unidades. De todas as unidades. E fui devagarzinho. E depois de 3, 4 anos, nós nos tornamos a primeira colocada dentro de todo o segmento. Primeira, segunda, sempre você estava ali brigando. Ali, mas entre os três, sempre. Só que o que aconteceu? Essa empresa, ela começou a cortar alguns benefícios do time comercial. No meu ponto de vista, foi o seguinte: quanto mais você vende, mais você ganha. E é isso que eu amo em vendas, que é meritocracia, que é o que acontece hoje na minha empresa, na Porto Vale. Volume, né? O meu vendedor que vende mais, ele ganha mais. Meu gerente ganha mais, ele ganha mais. Meu diretor que vende mais, ele ganha mais. Ponto. E o que eu percebi na época? Que toda vez que nós vendíamos muito, eles criavam uma estratégia de você ganhar menos. E isso foi acontecendo ao longo dos últimos
2 anos que eu fiquei lá, então eu comecei a me tornar o melhor, com uma qualidade de vendas extraordinária. Porém, E aí eles falavam o seguinte, não, agora a comissão que era por 3, agora é em 5. Agora a comissão que é em 5 é em 8. Agora a comissão que é em 8 é em 10. Agora a comissão que é em 10 tem uma regra de qualidade. Só que tudo eu atingia. Só que chegou um momento que eu falei, poxa, pera lá, eu sou a melhor. Eu comecei a dar treinamentos para todas as unidades do Brasil. virou referência. Virei referência. E aí Sendo chegou... podado no meu... Exatamente. E aí chegou em 2002, 15 de agosto de 2002, de data, porque era o dia do meu aniversário. Eles vieram com uma nova mudança. Agora começou em 15. Aí eu falei, não. Foi a gota d'água. Eu falei, pra mim, não dá. Eu preciso, porque senão eu vou ficar refém. Que justiça social é essa, pô? Aí eu falei, não faz sentido. Mas mesmo assim, conversei muito com a empresa, porque eu não tinha visão de ter o meu negócio. Essa é a pura verdade. Eu queria seguir, eu queria ser diretor daquela empresa, eu queria ser um CEO daquela empresa. Esse era o meu objetivo. Só que chegou um momento que não dava mais. E eu era de uma unidade do interior, e eu tinha que toda semana ir para São Paulo, eu tinha um desgaste. Assim, com absurdo, criança, com filhos pequenos. E aí eu tomei a decisão, e nada acontece por um acaso, e aí a Porto me procurou. Naquela época, foi de 2002 para 2003. E aí eu conversei um pouco com a Porto, voltei para a empresa que eu trabalhava, não houve nenhuma mudança e eu saí. E aí eu saí, eu tinha 70 funcionários, 2 secretárias e fui para 3 vendedores. Eu e 3 vendedores. Numa salinha comercial pequena, não tinha acho que 20 metros quadrados. Eu era o contador, zelador, financeiro, recepcionista, comercial. Eu entregava panfletos. Então era uma loucura, mas foi isso. Então a Porto Vale começou em 2003 com 3 vendedores. Na verdade começou com 7, mas em um mês eu tinha 3. E aí fiquei com esses 3 vendedores. A pegada era outra. E aí o que eu tracei como minha meta? Eu falei, bom, eu preciso formar esses 3, mas eu preciso vender também, porque senão eu não pago as contas. Porque eu precisava pagar aluguel, eu precisava pagar os funcionários. E aí foi crescendo. 3, 5, 10, 15, 20. Mas nessa época aqui que você saiu, você já começou a vender Porto, à época? 100%. Na hora que eu saí, foi 100% Porto. Entendi. E ali, o que acontece? Até então, na época, eu era muito especialista em consórcio automotivo. Quando, no final desta empresa, eu já estava estudando o consórcio imobiliário. Porque o que eu vi? Em 2002, a Caixa Econômica Federal liberou o fundo de garantia para uso no consórcio. E eu vi ali uma oportunidade. Eu falei, esse mercado vai explodir. E eu comecei a estudar o consórcio de imóvel que ninguém vendia na época. E aí quando eu virei para Porto, eu virei 100% para vender o consórcio imobiliário. Então foi, consórcio é a mesma coisa, não é. Linguagem diferente, produto completamente diferente. Motivação de compra diferente. Totalmente diferente. Mas imagino que deve ter sido bastante desafiador, né? Porque era um produto novo. Total. Se você olhar pro consórcio de automóveis, já tinha uma história de mercado. E você estava abrindo ou desbravando um novo mercado que até então não existia. O sonho da casa própria era um pouco mais distante, digamos, o pessoal só vinha financiamento. E já o veículo naquela época era algo mais de status, mais assim... Não, e na época eu dei 10 passos para trás, não foram 5, eu dei 10 passos para trás. Então eu andava de carro zero, não tinha carro. Meu pai me emprestou o carro dele, que na primeira semana que ele me emprestou, roubaram o carro. Então assim, sabe aquele esquema de dar 10 passos para trás? Te testando mesmo. Porque se você olhar fotos do meu filho engatinhando no meu apartamento, não tinha rodapé no apartamento. Porque não tinha dinheiro para colocar o rodapé. Então foi uma mudança onde eu tive que trabalhar muito. Eu lembro que minha esposa ia comigo com meu filho no Bebê Conforto de domingo para fazer telemarketing para uma lista de clientes de um amigo veterinário para a gente tentar levantar cliente. E eu ia entregar panfleto 11 da noite. Não era ninguém. 11 da noite eu ia entregar panfleto na porta das fábricas. 6 da manhã eu estava na porta das outras fábricas para tocar o telefone para eu conseguir oferecer produto. Então, a trajetória foi exatamente essa. Você estava no escanteio e ia cabecear o gol. Ia cabecear e tinha que estar lá atrás ainda defendendo.
estava gerando seu lead, né? Na verdade. Exatamente. Né? Que hoje a pessoa fica ali atrás, né? Tem toda uma tecnologia por trás e cai em sistemas. E Essa experiência de comunicação que você teve, você também teve alguma trajetória de aprimoramento, fez algum curso? Que você é uma pessoa que se comunica muito bem. Isso sempre foi natural? Das rifas que você vendia? Ou você aprimorou, fez curso? Como é que foi isso? Isso daí, o Josimar, eu nunca fiz curso em relação a isso. Já é nato mesmo. Já é natural mesmo. Assim, como eu dou treinamento pro meu time todo dia, eu preciso estudar muito. Mas não é estudar de liderança hoje, eu estudo o mercado econômico, eu tenho que ter temas relevantes para meu time. Agora, você já fez um curso de oratória? Nunca. Você estudou como dar reuniões? Nunca. Eu acho que isso daí ela foi acontecendo. Ela aconteceu. E como você tá ali todo dia, né? Sobe ali praticamente todos os dias no palco para falar, trazer essas atualizações para a galera, porque informação nesse segmento hoje é fundamental. Sim. Né? Então, você mais do que ninguém tem que estar atualizado, né? Os vendedores também têm que procurar essa atualização, mas você traz ali e acaba fechando esse círculo. Né? Sim. Então, você é um semeador de informação. É importantíssimo essa informação para que o próprio vendedor tenha um argumento e saiba explicar ali numa conversa de vendas, principalmente, de uma proposta, de uma oferta, o porquê que é interessante, o porquê fazer um cálculo para a pessoa, comparar a taxa de juros do mercado com o custo efetivo do próprio consórcio, que são argumentos de venda para evitar as objeções, né, que a gente... Não, total. E o treinamento, para mim, é o diferencial para você ter um time qualificado. Porque senão não adianta. Porque vender, você vende. Mas manter uma venda, manter a qualidade da venda, você melhorar a performance do vendedor, do gerente, do diretor, do superintendente, isso é algo que eu invisto muito. Então, hoje nós temos a dinâmica de treinamento. O meu gerente tem que treinar o time dele no mínimo 3 vezes por semana. O meu diretor tem que treinar o meu gerente. Eu dou treinamento diário para a galera. Então, hoje quando a gente olha, quando eu volto lá atrás, 2003, e é bacana essas conversas que a gente fala, porque muitas vezes, até eu paro e falo, caramba, que loucura. E muitas vezes algumas pessoas perguntam para mim o seguinte, você imaginava você tá onde você tá? E eu digo que não. E é verdade. Mas eu sempre tive comigo, e isso eu falo muito nos meus treinamentos, o seguinte, eu hoje tenho que ser melhor do que ontem. Ponto. Esse mês eu tenho que ser melhor do que o mês passado. Esse ano eu tenho que ser melhor do que o ano passado. Então, esse movimento de sempre querer crescer, eu acho que faz toda a diferença. Então, quando a gente olha hoje para Porto Vale, com quase 700 funcionários, com o objetivo de chegar a 1.000 funcionários até o final de 2026, como a maior operação de venda de consórcio do Brasil. Um amigo meu falou assim, você tem que falar que é do mundo. E é verdade, né? Verdade. Nós somos do mundo. Tem toda essa trajetória. Então, você hoje ter 700 funcionários, começou com 3. Entendeu? Começou sem gerente, um gerente. Hoje nós temos quase 70 gerentes comerciais. Entendeu? São 9 diretores comerciais. O nosso time de back-office é muito maior do que eu tinha de funcionários na outra empresa que eu trabalhava em 2003. Então Eu sou suspeito de consórcio, porque o primeiro consórcio que eu comprei, inclusive a primeira casa, o primeiro imóvel que eu comprei, foi com o da Porto, em 2012. No dia 19 de outubro de 2012, eu entrei na casa que eu fui contemplado na 13ª parcela. Olha! Eu não tinha a estratégia na época correta, aí eu devia ter esperado a 14ª, que era no primeiro ano. Era reajusta. Isso aí. Tem uma estratégia lá, mas tudo bem. E aí eu que consegui quitar, eu fiz muita conta. Eu sou contador, faço conta até de todo quanto é gente que você imaginar. Aí eu falei, bom, no pior cenário eu faço um financiamento, mas no melhor cenário, daqui a um ano, eu dou o lance e eu consigo contemplar. Tive um esforço adicional, fui fazer algumas coisas para completar aquele lance, mas resumindo a ópera, o imóvel estava quitado, digamos que era um valor, eu estava devendo 30, fiquei devendo menos 50% do valor. 40% do valor. Eu consegui manter o mesmo valor de aluguel, menor, aliás, na verdade. Eu pagava, na época, um valor, eu lembro, de R$900 e a prestação de consórcio foi para 600.
O produto consórcio hoje, ele é pura matemática. E é para quem tem... E é igual você, não tem ele é para quem tem constância, para quem insiste no negócio. Porque depois que você faz o primeiro, você alavanca para o segundo, para o terceiro. Exatamente. Porque no Brasil é fácil. Não, o cara da internet vai falar assim, não, se você economizar, você vai fazer a mesma coisa. Mas não é essa a questão. A questão é uma questão de disciplina, que às vezes a gente não tem, porque surge uma emergência e a gente acaba privilegiando a emergência. E quando você faz isso, vou pagar um valor para administrar um dinheiro que poderia fazer. Eu garanto para você que se você não fizer a primeira vez, talvez com a compromisso, você não consegue fazer a próxima. E aí, se você pensar no médio prazo, você tem grupos que você tem um patrimônio, então eu, particularmente, sim, eu gosto muito da ferramenta, já usei para comprar, na segunda tentativa não deu muito certo, comprei um carro com consórcio, comprei o segundo carro com consórcio, porque você vai alavancando. Depois que você pega o primeiro, você vai trocar o segundo carro, você vende o primeiro, alavanca e continua pagando, já tem um bem. Você antecipa uma coisa muito longa. Mas pegando esse gancho de Josmar e resgatando a minha história... E a constância, né? Sim. Resgatando a minha história, eu fiz um consórcio, à época, com a intenção de comprar o meu primeiro apartamento. E aí começou a demorar, e eu não queria dar o lance, né? E eu estava olhando o mercado, isso que você falou, né, de analisar o mercado, e imaginava que eu percebi que o mercado estava valorizando muito, aquele boom, sabe, da valorização imobiliária. Aí o que eu fiz? Fui lá e falei assim, fiz um financiamento e comprei meu primeiro imóvel financiado. Só que quando eu fiz isso, pouco tempo depois, o mercado explodiu. Então, aquele mesmo valor que eu tinha disponível para comprar, eu não conseguiria comprar mais o imóvel que eu queria. Mas deu certo porque eu fiz o financiamento, né, e não esperei o consórcio contemplar. Só que o que aconteceu depois? Depois que eu fiz o financiamento, aí eu fui contemplado. Aí eu quitei o consórcio. Então, isso, pensando aqui agora que você falou assim, né, aqueles cliques, né, que você não para pensar. Essa reflexão foi exatamente isso. Então, a quitação do meu primeiro imóvel se deu devido a uma cota de consórcio. Porque hoje é assim, o consórcio, ele é um crédito imobiliário. Exatamente. O financiamento é um crédito imobiliário. Mesma coisa. Eles têm características de produto diferentes. Sim. No financiamento eu pego rápido, no consórcio é planejamento. Mas os dois vão te levar para o mesmo fim. Exatamente. E com custo infinitamente menor. Sim. Né? Hoje o consórcio cresceu demais. Hoje, pela manhã, eu fiz uma reunião com todo o nosso time falando da quantidade de consorciados ativos hoje no mercado de consórcio imobiliário. Esse mês de junho bate 3 milhões de consorciados ativos no consórcio imobiliário. Caramba. Eu me lembro lá atrás quando chegou em 100 mil. Eu lembro quando chegou na marca de 1 milhão. Hoje a velocidade, o crescimento esse ano em relação ao ano passado foi de 40%. Já está em 40%. De 40%. Então, isso eu estou dizendo de mercado não estou falando da Porto Vale. A Porto Vale cresceu 50% em relação ao ano passado, que é um número muito exponencial. Mas o mercado cresceu 40%. Então, do consórcio imobiliário. O consórcio automotivo cresceu 20% em relação ao ano passado. Porque o juros está alto. E as pessoas hoje elas começaram a entender o sistema de consórcio. Porque um ponto é assim, lá nos anos 90, algumas administradoras de consórcio quebraram. E isso muitas pessoas ficaram ressabiadas, porque não tinham um banco central por trás, regulando. Não tinha um órgão ali que te dava uma segurança. E muitas pessoas ficaram com isso na cabeça, esse sentimento. Isso acabou. Porque de 91 ou 94 para frente, o Banco Central assumiu. Então deu segurança. Em 2006, se eu não me engano, agora das datas eu não estou errado, 2006 ou 2009, o consórcio virou lei. Entendeu? Então, quando ele virou lei, os donos das administradoras, eles respondem como um dono de banco. Perfeito. Então, a segurança mudou completamente. Então, isso, tanto que hoje todos os bancos vendem consórcio. Então, deu uma credibilidade ao sistema. Então, hoje as pessoas querem comprar um consórcio. Então, e o que é bacana, Porto Vale, como a maior do Brasil, com baita time qualificado, principalmente para informações
técnicas ao cliente, aí eu saio muito na frente. Perfeito. Então, e o mercado de consórcio, a tendência é só crescer. E você vê, né? Querendo ou não, você desbravou esse mercado lá talvez em 99, um pouco depois, que ainda era forte à época só automotivo, né? E desde lá, vem acontecendo uma consolidação ainda, né? E ainda não acabou de acontecer, porque ano após ano você percebe essa curva de crescimento, né? 40% de crescimento em relação a 2025 e ainda estamos aqui em junho. Isso. Você tem todo ainda um semestre pela frente. Talvez esse número chegue a 50% ou sei lá quanto a partir de até o final do ano ainda. Então, o mercado tem essa consolidação. E não acontece, né? É interessante que você vê que você tem que insistir, tem uma oportunidade, olhar para ela, trabalhar como você trabalhou, assim, né? Com dedicação para que isso, ao longo de um tempo, que não vai acontecer da noite para o dia, né? Como a gente está vendo, né? Ele vem ao longo desse período todo ainda em consolidação. Né? Então tem muito para crescer, muito para ampliar e estar atento a toda essa transformação do mercado para sempre estar à frente e não deixar, né? Sempre ocupar pelo menos manter pelo menos a fatia que se tem hoje ou aumentá-la um pouco mais, né? Isso é importante. E quando a gente fala do consórcio imobiliário, que não para de crescer a velocidade de crescimento é muito maior do que do automotivo. O automotivo, acho que em volume, acho que beira 7 milhões de consorciados ativos. E o de imóvel, 3. Então, o que acontece? Existe uma dificuldade de crédito imobiliário e os juros muito altos. Então, quando a pessoa ela começa a comparar, que antigamente não comparava. Tem muito cliente que até hoje, tem muito cliente que a gente hoje chega no cliente e ele fala, nossa, eu nem sabia que existia consórcio imobiliário. Nos dias de hoje, quando a gente fala em São Paulo, capital, negócio, mas quando você sai de São Paulo, capital, muitas pessoas não sabem que existe o consórcio imobiliário, sabem que existe consórcio automotivo. E aí essa pessoa, quando ela tem essa informação e ela compara, porque antes não era comparado, e ela compara o financiamento com o consórcio, aí que por isso que eu digo que tem muito espaço de crescimento. Porque imagine o seguinte, de uma forma simples, se eu hoje quero comprar um imóvel de 500 mil reais, para eu financiar esse imóvel, eu tenho que ter 150. Então, eu vou financiar 350. O primeiro ponto é, quantas pessoas têm 150? Exatamente. O número é muito baixo. A pessoa, às vezes, ela demora anos para juntar os 150. Se ela faz um consórcio, nesses anos de juntar os 150, ela pode ter sido contemplada e já compra o imóvel sem pagar juros. Se ela juntou os 150, ela dá de lance e antecipa a contemplação, que foi exatamente o teu exemplo, José. Exatamente. Agora, vamos para o outro lado. Eu tenho 150, eu vou financiar 350. Esse 350 vai custar no mínimo 1 milhão. No mínimo 3 vezes o valor. Então, esses mesmos 350 no consórcio vai custar 450 no máximo. Então, olha a diferença de custo final. Então, as pessoas hoje comparam isso. Então, vale mais a pena eu esperar, mas pagar o que é justo do que eu entrar no desespero, que muitas vezes as pessoas fazem isso, e pagar um valor agregado muito longo. E uma outra coisa que o pessoal começou a fazer conta é assim, eu tenho 35 anos de idade, um exemplo, e vou financiar em 30 anos. Essa pessoa vai pagar esse imóvel até os 65, até os 70 anos de idade. E uma parcela que provavelmente supre tudo que essa pessoa tem. Então essa pessoa não vai ter vida, não vai viajar, o filho não vai fazer uma faculdade. Vai viver para pagar o imóvel. E o consórcio imobiliário, no máximo 17 anos, você quitou teu consórcio. Então são alguns pontos bem importantes para colocar na balança. Qual é o valor mínimo hoje de um imóvel tem na carteira de consórcio? O menor crédito acho que é 70 mil reais. 70 mil Porque às vezes a pessoa pode comprar para fazer uma reforma, pode comprar para comprar um terreno. O consórcio não é só para imobiliário, é para imóvel novo. Dá para comprar, fazer reforma.
O que mais um consórcio imobiliário permite? Ampliação também? Ampliação. Então, hoje o consórcio imobiliário, vamos lá, é um crédito imobiliário. Então, quando o cliente foi contemplado, ele pega o crédito, tudo que for para imóvel, desde que tenha a documentação, a gente pode fazer uso. Eu posso fazer uma reforma, eu posso comprar um terreno. Se eu tenho um terreno, eu posso fazer uma obra. Se eu não tenho, eu posso comprar o terreno e fazer uma obra. Eu posso comprar imóvel comercial, eu posso comprar imóvel de veraneio. Então, para tudo que for imobiliário, a gente pode fazer Desde uso. que tenha alguma coisa atrelada, um documento, Desde uma que escritura, uma matrícula, acabou. uma matrícula, Acabou, porque acabou. esse imóvel vai ficar como garantia. Até que o cliente quite o bem. Sensacional. E ao longo dessa jornada, né, desde 99, vamos falar assim principalmente, quando você veio para São José e começou nessa trajetória de ascensão, existiu algum momento assim, putz, eu acho que não era isso? Ou sempre você acreditou mesmo nesse negócio? Ou teve aquele momento assim, e agora, né? Será que eu tomei a decisão certa? E olha que interessante, né? Quando eu saí da empresa anterior e abri a Porto Vale em 2003, eu dei 10 passos para trás. Então imagina que eu tinha um ganho X, eu ganhei 10 vezes menos. Na verdade, no começo não ganhava nada. Né? Essa foi a pura Paga pra trabalhar. realidade. E naquele momento, eu tinha a certeza que o negócio ia dar certo. Por quê? Se eu sair de uma marca X e assumo uma marca Porto, que é uma marca consolidada, eu tinha o know-how de montar time de vendas. Já visto o meu resultado anterior, que eu comecei do zero, uma unidade, zero, então. uma unidade 35ª colocada para levar ela para o primeiro lugar. Mas eu sabia que levava tempo, não é do dia para a noite. Sim, claro. E ali, eu acho que nos meus 3, 4 primeiros meses de Porto Vale, eu recebi uma proposta, acabei de lembrar, de uma empresa de São José que queria que eu montasse um esquema de vendas de plano de saúde. Aqui, uma empresa consolidada hoje da nossa região, não vou falar o nome porque eu não vou fazer propaganda de graça. Se quiser tem que pagar. Está certo. Né? Tá certo. E eu me lembro que o salário que me ofereceram era o mesmo salário que eu ganhava na empresa anterior. E naquele momento eu falei, e agora? Mas eu tinha certeza que o meu negócio ia dar certo. Você falou um negócio. E não fui. Então imagina se eu tivesse ido. Talvez eu não teria hoje 700 famílias mudando de vida dentro da Porto Vale. Então, aquele momento lá atrás, eu tive a certeza. E uma coisa muito bacana, Marcos, é que assim, eu sempre tive um apoio muito grande da minha esposa. Então, muitas vezes, eu estava ali e ela falava, não, vamos, tamo junto, vai dar certo. Eu não tenho dúvida. Ela até brincava, qualquer coisa nós vamos vender caneta Bic, porque você fiz propaganda da Bic. Você é bom vendedor, você sabe montar time. Então, isso também dá uma segurança de você ter pessoas do teu lado que estão te jogando para cima. Mas Você contou um negócio interessante, vou abrir uma pausa para falar de mim. Quando eu saí do meu emprego anterior também, eu queria montar um escritório. Aí o cara eu recebi uma proposta de uma empresa de construção. Olha, você tem inglês? Eu falei, não, inglês não. Não, você sabe os gaps? Eu falei, mais ou menos. Aí o cara começou a fazer a entrevista em inglês comigo. O salário é 15 vezes mais do que eu recebia. Rapaz. Dá uma balançada, né? Deu uma balançada, viu? Eu falei, caramba, mas aí eu falei, não, mas eu quero montar meu escritório, eu quero ser consultor, não importa o preço. E deu essa dificuldade mesmo, de você ter que fazer a escolha. A vida fala assim, você quer isso mesmo? Aí você fala, eu quero. Exato. E assim, quando a gente tem segurança, propriedade daquilo... Exatamente. Não tem como não dar certo. E outra, você estava num momento também já que aquelas deficiências, entre aspas, que você tinha no começo, né, da dificuldade, né, de se reconhecer como líder, você já não tinha mais. Então você já tinha passado por uma cadeira de formar pessoas, ter um time, né, fazer com que a sua unidade saísse da 35ª posição para a primeira posição. Então você já tinha ali todo já um know-how adquirido, né? E estava indo para um negócio que você tinha o domínio, né? Então isso facilita. Durante os próximos, o percurso como empresa
tiveram momentos de É. dificuldade. Claro. Eu tive no começo ali, isso depois que eu já estava médio. Médio não, pequeno para médio. Acho que eu devia ter uns 40 funcionários. Na época, 40 para 50. Eu tive um diretor que platô. saiu e levou um monte. E naquele momento, eu falei, e agora? E eu, quem não passou por isso? mas eu não esperei, assim, não esperei o outro dia. Eu falei, o que eu vou fazer com o que eu tenho? Peguei meu time que estava comigo, falei, vocês estão comigo? Tá. Estou com você, então é com vocês. Vamos lá? Vamos crescer. E foi a virada. E aí, depois de um outro período, que já não faz... Aí eu vou te dizer que foi em 2000 eu não lembro se foi pós-pandemia ou não, eu tive uma outra perda de uma diretoria inteira, e eu tinha 2. E eu Metade falei, da empresa. vamos crescer, e crescemos. Então, todas essas dificuldades, se eu não olho para ela e enfrento com embasamento, né? Exatamente. Se eu fico, ai meu Deus, o que vai acontecer? Aí foi. Se faz o funeral, Não, assumiu o morto. Exatamente. Exatamente, É isso. Então, a todo momento, a gente tem que estar preparado para isso. Porque uma pancada, a vida manda umas pancadas, manda as dificuldades. Muito bom. O que é interessante, né, que toda essa cultura, essa disposição de sempre fazer acontecer, eu que estou um pouco mais ali no dia a dia, junto com o Fernando ali na Porto, você vê que isso é disseminado, sabe? Toda a turma ali, né, os vendedores, tem você faz isso muito bem, né? Transmite essa positividade, essa energia de fazer com que realmente todo mundo busque e alcance aquilo que foi planejado para sempre ter essa curva, né, de crescimento, ali, se manter ela num topo, né, com a energia alta. Isso também é positivo, né, porque o vendedor que está ali oferecendo uma cota consórcio numa ligação, ele tem que mostrar, né, de uma certa forma, transmitir essa energia pro comprador que está ali, senão também eu acho que isso acaba baixando, né, o nível, né? Então, é um instrumento em que você trabalha ali o desejo da pessoa, ela tem que estar consciente que é um longo prazo, mas também é em você, é uma resiliência e uma vontade de continuar fazendo as coisas, porque se você não tem essa resiliência a energia alta motiva você a fazer, mas o que mantém você... E é todo dia, né? Todo dia. É todo dia. Hoje, na minha reunião da manhã, eu fiz outro comentário onde eu disse, o vendedor que entra aqui para só ouvir sim, esquece. Ele vai se frustrar uma atrás da outra. Você vai ouvir 50 nãos para um sim. Exato. Então, se no 40º, se no 10º você já desmotivou, você não vai chegar nem no 50º. Então, você precisa ter essa resiliência. Brincadeira. Quantos não você ouve para ouvir um sim? Não, no mínimo 50. Viu? Então 10 tá pouco, gente. Você 10 não. Mas é isso mesmo. Isso mesmo, é a realidade. No mínimo 50. Você tem, dependendo daquele cliente, porque assim, quando você negocia com um cliente que ele tem interesse no produto, a cada 10, Mas para eu chegar em 10 que tem interesse, às vezes você fala com 100, nem 50. Então, às vezes eu falo com 10 para achar um que tem interesse, que é um cliente potencial. Então, quando eu tenho 10 clientes, eu fecho para 1. Mas para conseguir isso, então, você tem que ter isso. Então, eu digo isso, hoje a gente tem muitas histórias, muitos cases, e a gente usa muito isso, muita prova social, de clientes que diziam o seguinte, nossa, se não fosse você, vendedor, eu não teria comprado. Meu vendedor, ele chega para o cliente e ele fala o seguinte, não vou deixar você financiar. Você vai comprar um consórcio, estou te mandando o contrato e você vai me agradecer. Passa 1, 2 anos, o vendedor às vezes esquece. O cliente, olha, se não fosse você ali insistir comigo para que eu fizesse, eu não teria feito, teria entrado no financiamento, estaria pagando juros absurdos e hoje eu tenho meu imóvel. Porque tem uma conta, Josimar, que é assim, Josimar e Marcos. Muitas vezes o cliente, essa conta é perfeita e, de novo, pura matemática. O cliente ele paga aluguel, que é a maioria das pessoas que querem comprar um imóvel. E ele fala o seguinte, vou financiar, sei que vou pagar juros, mas eu vou pagar o que é meu e deixo de pagar aluguel. Exato. Essa é a conta que muita gente pensa. Só que, deixei de pagar aluguel, ok, vamos voltar na continha lá. Eu fiz um consórcio de 500 mil, custo final 1,5 milhão. Beleza. Perfeito? Se eu continuo pagando aluguel, perfeito? Continuo pagando aluguel e faço um consórcio.
Aí vai falar, mas eu não consigo pagar o aluguel mais consórcio. Consegue, porque se você for financiar 500 mil, o valor da parcela é alta. Principalmente no sistema saque, que ela começa alta, então a parcela é o valor do aluguel mais o valor do que seria um consórcio. Exato. Então aí eu pago o aluguel e pago o consórcio. Se você for o último a ser contemplado no consórcio, haja azar. Caramba. Você pagou nos 500 mil, você pagou 700 mil de custo final, você pagou um aluguel que vai te custar mais ou menos uns 300, 400 mil, você pagou 1,5 milhão versus 1 milhão e 100. 1 milhão e 100. Versus 1,5 milhão. Então, se você for o último a ser contemplado, pagando aluguel, você economiza um imóvel. Agora, se você for contemplado no primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, quinto ano, se você tem lance, a economia é gigantesca. Então é pura matemática. E é engraçado, né? Você falando isso, eu lembro do carro. Em 2000 e alguma coisa eu comprei o carro. Eu tinha o carro, eu resolvi fazer um consórcio e fiquei com o carro velho. E eu fui um dos últimos no carro a ser contemplado, sei lá, 60 meses no 51º ou 49º, ali eu fui contemplado um mês. Aí eu olhei assim e falei, não, mas agora tem um carro, tem outro. Aí peguei e comprei um carro muito melhor com o dinheiro que eu tinha. Então, quer dizer, aquela depreciação de um carro no imóvel é os juros que você paga. Eu não tive, que eu mantive mesmo, eu priorizei manter o carro com a manutenção em dia. Então, ele não quebrou tanto, era um carro razoável. Quando eu fui contemplado, eu tinha o dinheiro, eu tinha o carro velho e o dinheiro na mão para comprar um carro. O que eu fui lá? Investir num carro melhor ainda. Então, sim, é uma alavanca. Se você pensar nisso no jogo do longo prazo, é uma alavanca, nunca é uma perda. Pensa comigo. Hoje, a maioria das pessoas que tem carro, vamos falar de carro, querem trocar de carro. Sim. Alguns em 2 anos, eu sou esse louco do carro que a cada 2 anos eu troco. Mas tem gente que 3 anos, 4 anos, 5 anos, cada um tem... 10 anos, né? Tipo, 10 anos, Josmar. Mas o que acontece? Se você sabe que você vai trocar de carro, se eu faço um consórcio, eu vou pagando, não tenho pressa, é o ideal. Exatamente. Quando você for contemplado, você pega teu carro mais o dinheiro do consórcio e troca, sem pagar juros. Sem pagar. O que acontece? As pessoas sabem que vão fazer isso lá na frente, mas não se planejam. Aí vai, vou trocar de carro, vai lá e paga juros. Então, hoje, um outro ponto que a gente atua muito, que é o consórcio como poupança forçada. Porque hoje, quando você tem um boleto para pagar, você coloca ele no teu fluxo. Exato. Então, hoje, muitas pessoas vivem isso. É assim, eu quero comprar um imóvel. Perfeito. Então, eu quero comprar um imóvel, eu preciso juntar dinheiro para ter entrada do financiamento. Aí, ele junta dinheiro. Então, eu vou guardar X valor por mês. Aí, ele guarda primeiro mês, ele guarda segundo mês, ele guarda terceiro mês. A hora que chegar lá no 10º mês, é dezembro. Férias. Opa. Ele fala, vou viajar. Eu tenho dinheiro no banco. Pego o dinheiro, viaja, acabou o dinheiro. Então ele não consegue. Isso é a realidade de muitas pessoas. No Brasil. E quando você faz o consórcio, você não tem essa opção de pegar o dinheiro. Então você vai ter o fim, quando a gente diz o fim, é a realização daquele objetivo. Então, se eu fiz um consórcio e vou pagar a parcela, eu vou comprar meu imóvel. Pode ser no primeiro mês, pode ser no 6º mês, pode ser no 10º mês, pode ser daqui a 3 anos, pode ser daqui a 6 anos, pode ser daqui a 10 anos, mas você vai comprar teu imóvel. E como você fez, Marcos? Numa dessas, as coisas podem mudar e você pode comprar um imóvel de uma outra forma. Claro. Mas aquilo que você fez do consórcio, tá lá. Você pode comprar um segundo imóvel e alugar, você pode ter um imóvel de veraneio. É investimento. Eu poderia ter mantido essa opção de continuar com o meu financiamento e ter usado a carta de crédito para comprar um outro imóvel. E alugar. De repente alugar e pegar um pedaço. Exato. É que ele fez uma estratégia que, por exemplo, eu, Josimar, eu tenho a situação, eu não faria. Já que eu tenho a carta, eu compro outro imóvel, alugo e o aluguel da parte do meu imóvel financiava a prestação. Exatamente. Quer dizer, eu arrumei uma coisa para pagar a minha prestação. Cada um alivia da forma que quiser. Mas cada um tem uma estratégia. Você percebe? Você tinha uma dívida, você continuou com a dívida, só que agora você arrumou um ativo que vai gerar uma renda que vai quitar que paga aquela dívida. Então, num dado momento, você alavancou o negócio. Exatamente. Gente, eu acho que é isso. Eu acho que aqui tivemos uma aula sobre consórcio, além de tudo. Um pouco da história, da trajetória do Fernando frente a Porto Vale. A gente tem o maior orgulho de ter o Fernando a Porto Vale como cliente da Triotécnica também, porque a gente sabe ali do dia a dia, de toda essa energia que é colocada no negócio. Então,
estamos juntos apoiando também algumas decisões. Então, queria agradecer você por essa espaço na sua agenda, ainda mais em termos de expansão, né, que a gente está vivendo lá, está muito corrido, muito apertado. Então, nós agradecemos essa participação de você. Foi muito rico em detalhes, né? E a casa está aberta aqui para sempre que você quiser. E, né, a gente esperou bastante por esse momento. Já não é de hoje essa tentativa de trazer você para falar com a gente aqui, mas foi muito bom. Muito obrigado. Bom, obrigado, gente. Eu, da minha parte, agradeço também. Vou deixar você falar por último, suas últimas palavras nesse podcast. Por favor. Né? É sempre muito bom falar com o Fernando. Eu que sou um cara bastante técnico, a gente fica muito inspirado também, porque eu fico mais no back office ali, nos cálculos e no porão, igual eu falo, então Mas é muito bom ter você aqui, espero também ter outras oportunidades. E fala sobre a venda, já que você é um vendedor, o que a venda faz na vida das pessoas. Eu vou deixar vou dar uma pivotada no que você quiser falar, mas não deixe de falar de vendas, que você transparece isso o tempo todo. Legal. Eu acho que vendas muda a vida, e esse é o nosso propósito como empresa. Exatamente. Porque como é meritocracia, quanto mais eu faço, mais eu ganho. E dentro da Porto Vale, a gente fala muito sobre isso. E quando a gente fala mudar de vida, o mudar de vida ele é relativo para cada um. Eu tenho filhos, eu quero colocar meu filho na melhor escola. Poxa, eu não tenho plano de saúde, quero ter um plano de saúde. Poxa, eu quero morar melhor. Poxa, eu quero ajudar meus pais. Poxa, eu quero viajar. Cada um. Então, eu acho que vendas é isso. E vendas, ela te leva aonde você quiser. Então, eu acho que eu enxergo vendas dessa forma. Queria agradecer a Triotécnica, realmente como parceiro da Porto Vale. E até falando um ponto muito importante, porque hoje ter o apoio de vocês me ajuda muito. Porque me dá segurança para tomar algumas decisões, porque tanto na parte contábil como na parte de assessoria financeira. Porque todo e qualquer passo que eu dou na empresa, eu preciso muito de vocês dois. E isso daí me ajuda muito, tanto na pessoa jurídica quanto na pessoa física. Então, eu acho que isso é muito necessário. Porque às vezes eu percebo que algumas pessoas, elas vão. E não dá para ir. Hoje em dia, num país como a gente está, com impostos, com mudanças a todo momento, se eu não tenho uma segurança como essa, você quebra uma empresa. Então, passos que eu dou, como agora a gente está fazendo uma ampliação de quadruplicar o tamanho, se eu não tenho uma base de vocês ali de falar, olha, vamos por aqui, hoje a gente tem caixa, a gente consegue fazer isso, mas se lá atrás nós não tivéssemos olhado para o caixa da empresa, eu não teria isso, mas é lá atrás. Então foi plantado isso pelo trabalho de vocês. Então, eu acho que é isso. Então, agradecer vocês também por estar junto nessa nossa trajetória da Porto Vale. Ele escuta. Isso é importante. Reclama às vezes, né? Mas faz parte reclamar da desdecisão. Só que ele manda no dinheiro, só que se ele pega a estratégia... E é engraçado isso, né? Você falou que chamou a gente. E foi uma situação estranha quando ele chamou a gente. Não vou entrar no detalhe. A gente deu um apoio e depois a gente falou, tem alguns detalhes para você ajustar. Ele já estava pronto. Ele só não sabia... São pequenos ajustes. Né? São coisas que a pessoa... Ele já tinha um financeiro funcionando... precisava melhorar a visão, tinha a contabilidade funcionando, precisava melhorar algumas coisas. Então são pequenos ajustes, mas que no final faz diferença. É igual o consórcio, é com o tempo e vai melhorando. Exatamente. Bora lá. Isso é isso. Obrigado, gente. Obrigado. Valeu. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Um bate-papo descontraído, com muita informação de qualidade. Esse é nosso podcast, Pode Conta Mais Café. Pode Conta Mais Café.